A paz do Senhor, seguidores de Cristo, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui iniciando nossa última aula do trimestre, né? E esse trimestre foi bem desafiador para nós, não é verdade? A gente passou aí por essa pandemia, a gente teve que partir para as aulas online, né? Ficamos aí distantes uns dos outros, mas o Senhor é bom. Ele está no controle de tudo, Ele tem nos sustentado, Ele tem cuidado de nós. E mesmo com essa pandemia, pessoal, nós não ficamos nenhum domingo sem aula. Olha que lindo! E assim, nós vamos prosseguindo pela graça do Senhor Jesus, porque a obra do Senhor não para, não é verdade? E na aula de hoje, nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o amor. Mas não é um amor qualquer, né? Qualquer amor que a gente vai falar hoje, não. Nós vamos falar do amor mais perfeito que existe, que é o amor de Deus. E o tema da nossa lição é o seguinte: a relação entre os dons e o amor. O texto base, né, a leitura da nossa aula de hoje, se encontra lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, nos versículos de 1 até o 13. É uma leitura um pouco extensa, mas nós vamos aqui lendo pausadamente para que vocês entendam, tá bom? Então vamos lá. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conheceria como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Amém. Aqui no capítulo 13, nós vemos que o amor é um dom supremo, que de todos os dons, o amor é o mais supremo. O amor é o dom mais diferente de todos eles, né? Isso não significa que os outros não têm importância. Nós vamos entender isso melhor no decorrer da nossa aula, tá bom? Para começar, eu queria introduzir contando para vocês a história de um menino. A história do menino que queria morar na igreja. O tio Mateus não sabe se essa história é real ou não, mas ela será de grande proveito para nós, tá bom? Então, conta-se uma história de um menino, né, uma criança, que certo dia fez um pedido ao seu pai. E ele fez o seguinte pedido: Pai, vamos morar na igreja? O pai, sem entender, responde: Mas filho, por que morar na igreja? Não tem jeito, né? E o menino insistia: Pai, vamos morar na igreja. E ele falava assim: Tem jeito sim. É só a gente levar nossas coisas para lá, levar meus brinquedos, levar a minha cama, levar o fogão da minha mãe fazer comida, levar as coisas, a gente mora na igreja. O pastor vai deixar, e o pastor ele é bonzinho. E o pai perguntou: Por que, meu filho? E ele disse: Porque lá o senhor é diferente. Lá o senhor não maltrata a mamãe. O senhor não fica nervoso com a gente. O pastor manda abraçar e o senhor abraça. Já aqui em casa não. O senhor briga, a mamãe fica nervosa, o senhor bate na mamãe, o senhor me maltrata e por isso eu quero morar na igreja. Essa é a história, pessoal. É uma história um pouco forte, né?
mas e ela tem uma relação muito grande com a nossa aula de hoje, né? Porque do que adianta a gente ter dons espirituais, a gente fazer algum trabalho na casa do Senhor, a gente servir na casa do Senhor, ou até mesmo ser membro da igreja e ir na igreja e ser uma pessoa totalmente transformada em casa, uma pessoa totalmente sem amor, uma pessoa que na igreja é uma coisa e em casa é outra. Assim como lemos em Coríntios, se não tivermos amor, de que adianta, né? Por isso, pessoal, eu digo a vocês, em tudo que vocês fizerem, eu não, né? A palavra do Senhor, em tudo que vocês fizerem, façam com amor. Não queira ser como esse homem, que aparenta ser bonzinho, aparenta ter amor, mas na verdade é um homem totalmente vazio. Um homem vazio de amor, um homem vazio de Jesus. Não vamos ser como esse homem, pessoal. Vamos ser cheios do Senhor, vamos ser cheios de amor. Amém? Tópico de número 1. Sem o amor, tudo é em vão. Você já percebeu quantas atividades são realizadas na nossa igreja? Não somente na nossa igreja, né? Mas na igreja em geral, né? São realizadas diversas atividades e aqui a gente vai apresentar algumas delas, como por exemplo, a oração é uma atividade que é realizada na igreja. Outra atividade que é a pregação. Além disso também nós temos o batismo nas águas, né? Temos também louvor, adoração e o tio Mateus colocou aqui por último, mas a gente realiza inúmeras atividades na casa do Senhor, né? Temos ensaios, reuniões, ações sociais, né? A gente faz diversas coisas, mas o tio Mateus listou só algumas aqui para não ficar tão extenso. E eu deixei a Santa Ceia do Senhor por último. Mas tio Mateus, por que Santa Ceia por último? A gente está falando sobre amor, o que tem a ver com Santa Ceia? Né? O que é isso? Me explica. Deixa eu explicar para vocês. Não sei se vocês já perceberam, mas quase, ou se não toda Santa Ceia, o pastor Jonas, ele comenta sobre a mesa da Santa Ceia que foi preparada pelos irmãos. Olha para vocês verem, um exemplo bem próximo de nós, um exemplo aqui na nossa igreja. E o pastor ele comenta do cuidado que os irmãos tiveram, do carinho que os irmãos tiveram, né? O amor que eles tiveram em deixar tudo no melhor estado possível para o Senhor. Depois, os irmãos passam em cada banco, servindo a cada irmão a Santa Ceia com o maior amor. E aqui nós temos um exemplo de quando as coisas são feitas com amor, o quanto é diferente. Nós podemos ver o quão organizado é, o quão bonito é, o quão lindo é a igreja estar organizada, os irmãos estarem organizados. E aquela mesa, todas as Santas Ceias bonita, aquela mesa linda, né? Preparada com o maior carinho, com o maior amor. Então, pessoal, como o título do tópico ele diz sem o amor tudo é em vão, qualquer área da nossa vida, quer que seja na área espiritual, quer que seja na área física, na área emocional, em todas as áreas da sua vida, em tudo nós precisamos ter o amor. E pegando um ganchinho nesse tópico, né, sem amor tudo é em vão, lá em Mateus, capítulo 24 e no versículo 12, Jesus diz o seguinte, ó: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por isso, pessoal, nesses últimos dias, temos visto a palavra do Senhor se cumprir. A cada dia mais, nós vemos as pessoas sendo egoístas, pensando em si mesmas, não esquentando mais com as outras pessoas. Vemos pessoas frias, sem amor, que é o que está escrito na palavra do Senhor. E nós sabemos que Jesus está voltando, né? E aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, aqui o Senhor nos dá os sinais, né? Nos descreve o que vai preceder a vinda dele. E uma das coisas que precede a vinda do Senhor é isso aqui, a falta de amor. E nós vemos que o mundo que vivemos hoje é um mundo escasso de amor. E por isso é muito importante nós observarmos a palavra de Deus e buscar ter o amor em nossas vidas, para que eu e você possamos resistir até o fim, porque o Senhor está voltando, né? E para finalizar esse tópico, você já comeu alguma comida sem tempero? É ruim, né? Muito ruim. E assim também acontece na nossa vida, se nós não tivermos o amor. Porque o amor, ele é o tempero principal em nossas ações. Então, tudo quanto você fizer, faça com amor. Amém? O tópico de número 2, ele tem como título o seguinte: a relação entre os dons e o amor. Mas espera aí, amor é um dom? Será que sim ou não?
Sim, o amor é um dom, não é verdade? Nós vemos lá em 1 Coríntios. O amor é um dom e ainda lá está escrito: o amor é um dom supremo. Então aqui, ó, no versículo em 1 Coríntios, capítulo 12 e no versículo 31, né, Paulo diz o seguinte, ó: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Quando Paulo diz esse versículo aqui, ele está fazendo referência aos dons espirituais que estão contidos lá em 1 Coríntios capítulo 12, né? E aqui no finalzinho do capítulo 12 ele diz o seguinte, ó: e eu passo a mostrar-vos ainda o caminho sobremodo excelente. Logo em seguida desse versículo, nós vemos que esse caminho sobremodo excelente que Paulo disse é o amor. Porém, é importante nós lembrarmos que Paulo não estava menosprezando, não estava diminuindo ou até mesmo desconsiderando os dons espirituais, jamais. Pelo contrário, nós aprendemos aqui que o amor ele reforça e confirma os outros dons, que são os dons espirituais, né? E lembra que nós aprendemos que os dons eles servem para a edificação do corpo de Cristo, correto? Com exceção, né? Temos uma exceção que é o dom de variedade de línguas, mas esse dom também tem uma exceção, né? Caso tenha alguém que possua o dom de interpretar as línguas, e assim ele também serve para a edificação da igreja. Mas enfim, tio Mateus, qual que é essa relação entre os dons e o amor? Me explica isso melhor. Se os dons eles servem para a edificação da igreja, e se nós amamos a igreja, certamente iremos buscar os dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo, porque somente vamos abençoar as pessoas se nós tivermos a capacidade de amar as pessoas. Por isso, tem esse tópico de número 2, que é a relação entre os dons e o amor. Se nós amamos a igreja, nós vamos buscar os dons espirituais para a edificação da igreja. Amém? Por fim, né, para finalizar esse tópico, o amor também ele é um dom, mas ele não substitui nenhum dom espiritual. Nós estamos aqui falando, né, sobre o dom, que é o dom do amor, mas é importante nós lembrarmos que ele não substitui nenhum dom espiritual, tá bom? Pelo contrário, ele confirma o dom, né? E para finalizar aqui também esse tópico, nós precisamos lembrar, pessoal, que o amar não é um sentimento que ele surge de forma rápida. Ele é um caminho, assim como lemos aqui, ó. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. É um caminho, é um processo. Assim, o amor não é um sentimento que surge do dia para a noite. Não, ele é um processo. E por isso, ele é uma escolha. E por isso, todos os dias nós precisamos escolher amar. Amém? Tópico de número 3. Ele tem como título o seguinte: amando e servindo. O que é o amor? O que seria o amor, hein? Existem muitas respostas, né? Nós vemos que existem muitos conceitos, muitos pensamentos, muitas opiniões a respeito do que é amor. Porém, nós só vamos encontrar a resposta correta na Bíblia. E está aí contido lá em 1 João, capítulo 4, no versículo 16, que diz o seguinte, ó: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Deus é amor. O que é o amor? Deus. Pessoal, o significado de amor nós só vamos encontrar em Deus. Olha que interessante. O amor de Deus, ele não é simplesmente um sentimento. O amor de Deus, além de sentimento, é também uma ação. Ele é muito mais. Ele também é uma ação. Mas vamos entender melhor? Olha aqui, lá em João, capítulo 3, e no versículo 16, um versículo bastante conhecido, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por vezes, né, eu e você, a gente lê esse versículo. Quantas vezes nós já não lemos? Na casa do Senhor mesmo, a gente lê muitas vezes esse versículo e talvez a gente passe desapercebido. Mas olha que interessante, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. Então, o amor de Deus, além da ação, do sentimento de amar ao mundo, ele também teve uma ação, que é dar o seu filho, entregar o seu único filho, o seu filho unigênito. Logo, nós aprendemos com Deus que amor é uma ação.
uma atitude. E é isso que nós devemos fazer, seguir os seus passos. E fazer algo por amor é fazer algo sem esperar nada em troca. E foi o que Deus fez. Ele enviou seu único filho. Ele sabia que eu e você, nós não poderíamos fazer nada em troca, porque nada do que eu e você fizer jamais será suficiente para retribuir o amor que Deus tem por nós. Mas esse não é o propósito de Deus para nós, né? Procurar algo que possa retribuir, não. O seu propósito é que o amemos, que amemos a Deus acima de tudo e de todas as coisas, e amemos o nosso próximo como a nós mesmos, além de o servir e fazer a sua vontade. Amém, pessoal? Essa foi a nossa lição de hoje, lição 13. Encerramos aqui o nosso trimestre. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida que tiverem, pode procurar a mim ou a tia Gabi. Nós estaremos à disposição de vocês para ajudarem, tá bom? Uma semana de bênçãos para vocês, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.